Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto que tem sua importância devido ao tratamento tardio dele. Que o tratamento tardio desse assunto que nós vamos falar hoje pode comprometer o prognóstico do paciente. O que é isso? Pode fazer com que a doença evolua rápido e de maneira grave. Então, quanto mais cedo a gente tratar essa doença, melhor é o prognóstico do indivíduo. Hoje nós vamos conversar sobre episódio psicótico breve. O episódio psicótico breve, ele eclode com sintomas psicóticos. Antes disso, vamos conceituar o que vem a ser psicose. A psicose é uma quebra com a realidade, é uma cisão entre o que é real e entre os sintomas que a doença produz. Como é que a gente percebe que o indivíduo está psicótico? Através dos sintomas. Quais são os sintomas que se apresentam numa psicose? As alucinações, não é? E os delírios. O que são alucinações? Alucinações são alterações da senso-percepção, ou seja, os órgãos do sentido pelos quais a gente reconhece o mundo, pelos quais a gente vê, a gente ouve, a gente fala, a gente sente o gosto. Então, os órgãos dos sentidos e a interpretação cerebral do estímulo que vem desses órgãos, elas ficam prejudicadas. Exemplo, o indivíduo passa então a ouvir vozes. Ele está tendo o quê? Uma alucinação auditiva. O indivíduo passa a ter visões, então ele está tendo uma alucinação visual. Passa a sentir, mexer na pele, tatear a pele do indivíduo. Então ele tem uma alucinação tátil. Muitos também têm alucinação olfativa, sente cheiros de enxofre, enfim. Então percebam, as alucinações elas estão sempre ligadas aos órgãos do sentido. O mais comum é pela alucinação auditiva. Então são pelas alucinações e pelos delírios que a gente percebe que o indivíduo está psicótico. E também pela desorganização do pensamento. Veja só, o indivíduo ele pode começar primeiro com comportamentos estranhos, diferenciados, que ele nunca teve, na maneira de se vestir, os assuntos que ele está se interessando, e aí então eclode o primeiro episódio com audição de vozes, normalmente pode ser vozes de comando, né, mandando o indivíduo fazer alguma coisa, então vozes zombando do indivíduo. Então percebe-se que o indivíduo começa a falar sozinho. Também pode ter alucinações visuais, tá? Não precisa ter todas essas alterações, né? Pode ter a visual, a auditiva, as duas, enfim. A mais comum é a auditiva. Os delírios são crenças que o indivíduo tem de maneira irrefutável, ou seja, por mais que você converse, que você mostre, que você argumente que aquela ideia que ele está tendo não é real, ele consegue tentar te convencer, ele não acredita que aquilo não é real. Por quê? Porque ele realmente está acreditando naquela ideia. Um exemplo é o delírio persecutório, delírio de perseguição. O indivíduo acredita que alguém está perseguindo ele, que alguém quer fazer mal para ele. Então são os professores, são os colegas, enfim, ele começa a criar uma história paralela à realidade dentro da cabeça dele. Outro sintoma, outro sinal que a gente percebe que o indivíduo está psicótico é a desorganização do pensamento. Então começa a ter um discurso sem lógica, um discurso desconexo da realidade, tá certo? Então esses sintomas mostram pra gente que aquele indivíduo está em psicose. O episódio psicótico breve é um episódio que ele tem que durar necessariamente no mínimo um dia e no máximo 30. Se passar de 30 dias já não é um episódio psicótico breve, né? É uma outra psicose que a gente vai ter que investigar. Quando o médico recebe esse paciente, a primeira coisa que a gente tem que fazer são os diagnósticos diferenciais. Quais são as doenças que podem apresentar um quadro de psicose aguda assim? Então, dentro da psiquiatria nós temos duas grandes doenças que o indivíduo pode apresentar psicose. O transtorno afetivo bipolar na fase de mania e a esquizofrenia. Bom, descartar essas duas situações dentro da psiquiatria, a gente ainda tem o quadro psicótico por uso de substâncias psicoativas, ou seja, drogas, álcool, o quadro de psicose por falta de sono, então o indivíduo passa 2, 3 noites sem dormir e aí ele tem um quadro psicótico. Temos também o quadro psicótico por causas médicas outras, por exemplo, hipertiroidismo, tumor cerebral, doenças neurológicas. Então tudo isso o médico rapidamente tem que fazer uma investigação e descartar, para que a gente faça o diagnóstico de transtorno psicótico breve. Bom, chegou-se então à conclusão que é um diagnóstico de transtorno psicótico breve, né? E excluiu as causas clínicas e as outras causas psiquiátricas. Então a gente chega nesse diagnóstico e então tem que tratar-se rapidamente.
Porque o tempo aí é ouro, o tempo aí é sanidade mental. Então a gente precisa tratar rapidamente esse indivíduo com antipsicóticos, fazer uma abordagem clínica completa, para que a gente garanta um prognóstico lá na frente melhor. Vejam, esse indivíduo ele vai precisar fazer acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento com psicoterapia, para que a gente assista ele pelo menos por 1 ano ainda após o episódio psicótico. Por quê? Porque esse indivíduo ele pode ter apenas esse episódio e não ter mais, como ele pode evoluir para uma doença daquelas que eu falei, a esquizofrenia ou então um transtorno afetivo bipolar. Então ele deve ser avaliado e acompanhado ainda por 1 ano após esse episódio psicótico. O mais importante aqui desse vídeo, gente, é que quando esse indivíduo apresenta um transtorno psicótico assim agudo, não deixe de levar para uma avaliação médica, porque como eu disse, o tempo aqui garante a sanidade mental desse indivíduo lá na frente. Então é importantíssimo que seja feito o diagnóstico correto, fazendo os diagnósticos diferenciais com outras doenças clínicas e psiquiátricas, e que se trate esse indivíduo da melhor forma possível e mais rápido possível. Então assim, se vocês conhecem alguém que está passando por essa situação ou se reconhece dentro desses sintomas, passem esse vídeo para frente, acione o sininho aí do nosso canal no YouTube para que vocês recebam notificações quando a gente postar um outro vídeo, e eu agradeço a vocês e até a próxima.